estava falando quando as câmeras estavam desligadas e ainda continuando no seu consultório. Você estava falando que tem muito cara que chega lá querendo engravidar, tomou hormônio, tá com eixo inibido, não produz. E você falou que não teve nenhum caso que você não conseguiu reverter. O que você precisa ter, eu sempre falo, paciência, né? Então, o que acontece quando o cara faz uso prolongado aí de testosterona, né? Então, como que funciona? O corpo, ele produz testosterona porque o corpo precisa de testosterona. Se você aplica testosterona, administra, enfim, e você já está mantendo um nível alto de testosterona, vão funcionar, pensar assim, a gente tem um centro no cérebro que é o hipotálamo. O hipotálamo é como se fosse um gerente de uma fábrica. Ele vê a fábrica lá funcionando, testosterona ali passando, tal, tá todo mundo produzindo, beleza. De repente ele começa a acumular testosterona. Fala, tá produzindo muito, vamos segurar. Só que essa testosterona que tá acumulando muito, não é que tá produzindo muito, é que você tá mandando de fora. Então, o eixo, né, o eixo é o quê? O hipotálamo, a hipófise, que é uma glândula que a gente tem no cérebro, que vai controlar o funcionamento do testículo, que é a gônada. Se tem muita testosterona circulante, o hipotálamo dá um sinal, na verdade ele para de dar um sinal, né, para a hipófise, porque o hipotálamo ele produz um hormônio que é o GNRH. O GNRH ele vai estimular a hipófise a produzir duas gonadotrofinas, né, que é o LH e o FSH. Sim. E essas duas gonadotrofinas vão atuar no testículo, estimulando ali tanto as células de Leydig quanto de Sertoli. Já estou falando chato, já estou falando difícil, mas só para entender. A célula de Leydig vai ser a que vai produzir testosterona, e a de Leydig ajuda ali na produção de espermatozoide. E a célula de Leydig, né, ela faz muita produção de testosterona intratesticular, que é isso que vai ajudar na produção do espermatozoide. Então não adianta você ter uma testo muito alta mesmo, tomando a testo por fora, porque a testo intratesticular fica baixa. E é isso que atrapalha a produção de espermatozoide. Então, invariavelmente, o usuário de testosterona, principalmente em nível superfisiológico, ele tem uma queda de produção. Produção de espermatozoide. Então, durante a utilização ou após a utilização, normalmente ele está com uma oligospermia, né, que é a diminuição ou azospermia, que é um nível muito baixo de espermatozoide. E isso normalmente dificulta a fertilidade, a capacidade do homem de fertilizar uma mulher. Só que não impede. Que eu sempre falo, né? Você só precisa de um guerreiro para fazer o estrago. Só que também essa diminuição da produção, você só não tem uma diminuição da produção quantitativa, e a qualidade do espermatozoide piora também. Então, quando você faz ali um tratamento, uma TPC, uma terapia pós-ciclo, isso tende não só a corrigir essa produção deficitária, mas melhorar essa questão da qualidade. Então, a TPC é importante justamente para... Da qualidade ali do... Tanto para recuperar a sua produção de testosterona, por todos os outros motivos, mas para recuperar a parte de fertilidade também. Entendi. Cara, isso é muito louco, assim. Porque a gente estava conversando, né? Eu vejo muito amigo, inclusive tem amigo meu aí que está ouvindo, ele vai saber, que acha que tá tomando um anticoncepcional. Não, você vê atleta, o cara no Mr. Olímpia lá, você tem um monte de atleta famoso recente que... Eduardo Correia tem filho pequeno, Felipe Franco tem filho pequeno, o Siban, no meio das competições dele, então, teve uma menininha. Exato. E vai falar que ele não toma? Quando eu competi em 2014, no meio do ciclo, no auge, foi campeão overall, Paulo Lima, engravidou. A esposa ligou, eu tô grávida. E tá tudo certo. Então, tem essa questão de... É aquilo que você falou, precisa de um. De um. Porque essa questão de... Isso tá voltando agora, surgiu um trabalho que a gente tava comentando hoje, o pessoal voltando a pensar em utilizar testosterona como anticoncepcional masculino, mas isso já foi tentado lá atrás e não se teve uma certeza. Se vai mudar a dose daqui pra frente, não sei, mas não existe essa garantia. Tô tomando alguma coisa, não... E sem falar que assim, se a gente tá falando... Aí a gente entra numa coisa um pouco mais séria, mas é real. Se a gente tá falando de dose, dependendo da dose vai inibir demais pro cara não produzir, ele também vai ter um monte de efeito colateral negativo. Não só a dose, mas a droga também é... Era isso que eu te perguntava. São algumas coisas, Tem né? alguma droga que ela inibe mais? A trembolona. A trembolona, assim, lógico, não é um número, mas assim, é 2 aplicações, o seu eixo já foi pro espaço e demora para voltar. Mas, de novo, já vi paciente, pessoas conhecidas, fizeram um longo tempo de trembolona e tiveram filho depois. É aquilo. Não vai ter filho rápido. E quando a gente fala de recuperação da fertilidade, você recupera a fertilidade. Mas, às vezes, você não recupera como era antes. Só que o que acontece também? Muitas vezes a pessoa toma... sei lá o quê, faz um ciclo, não sei o quê, daí depois fica com a produção ruim de testosterona, só que ela não sabia como era antes.
Então, ela não sabia se já era ruim. Sim, Então, perfeito. para você comparar, falar, não, a sua produção, seu espermatozoide está ruim? Tá, mas está ruim em comparação ao quê? Ao de todo mundo ou o seu como era antes? Porque vai saber. Às vezes um monte de criança tem varicocele, tem um monte de coisa. Chega na fase adulta, tem um monte de adulto que nunca nem chegou perto de uma academia, nunca nem chegou perto do esteroide e tem dificuldade para engravidar. Então, assim, o que os médicos precisam fazer, principalmente quem vai querer fazer um acompanhamento, passar um hormônio, alguma coisa para alguém, é fazer o paciente entender que vai ter o risco, vai ter dificuldade, só que é importante estabelecer como era antes. Ó, você estava assim, a gente usou e você ficou assim. Porque não dá para falar, você ficou assim, mas eu não sei como você era antes. Porque é fácil o paciente falar, eu não consigo ter filho por sua culpa. Sim, sim.